Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa conversa hoje é sobre a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, de John Maynard Keynes. Vai falar sobre esses dois capítulos aqui, o capítulo 13 e o capítulo 15. A gente faz um pulo entre o capítulo 13 e o 15, deixando de lado o capítulo 14, porque o capítulo 14 é uma discussão sobre a determinação da taxa de juros no modelo clássico. Claro que eu recomendo a todos e a todas a leitura desse capítulo, mas para a compreensão da teoria geral de Keynes, ele não é necessário. Agora, se vocês querem entender o que é a taxa de juros na teoria econômica, esse capítulo é fundamental. Então, como eu disse, o capítulo 14 debate a teoria da taxa de juros para um modelo clássico / neoclássico, porque a gente sabe que Keynes juntou estas duas escolas, né? E o capítulo 13 vai debater a teoria dos juros, de Keynes, enquanto o capítulo 15 vai definir qual é, a razão, qual é o motivo, como é que determinado valor da taxa de juros é estabelecido. Então, são essas duas conversas que nós teremos agora. Claro, né? Vamos fazer um ligeiro preâmbulo do que a gente vem discutindo nesses vídeos todos, né? Então, no fundo, o que Keynes está querendo na teoria geral é explicar o que define esse nível N. Então, o nível N funciona a partir do quê? O que é o nível N? Nós já falamos várias vezes, ele está aqui escrito, é o nível de emprego. Como todo emprego é feito para gerar um produto, quando a gente estabelece um nível de emprego, a gente está dizendo qual vai ser o nível de produção daquele país, porque a gente está trabalhando em um nível macroeconômico, portanto as variáveis estão em uma dimensão agregada, são todos os mercados reunidos. Tudo bem? A gente já viu dos outros vídeos, no fundo desde o capítulo 3 a gente está vendo isso, que quem explica o nível N é a demanda efetiva, e dentre os dois componentes da demanda numa economia fechada e sem governo, portanto, o consumo e o investimento, quem é fundamental é o investimento, porque é ele que vai ocupar aquele espaço não consumido da renda, poupança, tudo bem? Então a gente sabe que toda renda na sociedade se divide em poupança e se divide em consumo. Essa parte aqui é demanda, está aqui descrito, Essa parte aqui é uma não demanda. Se ela prevalece na economia, a gente tem, portanto, produto que foi feito e pessoas que pouparam e logo não consumiram esse produto. Isso desanima o empresário ele para de produzir, ele desemprega ou ela desemprega. Quem é que vai consumir essa poupança? O investimento, por isso que ele é o dinamizador da economia. E aí Keynes precisa responder o seguinte: o que define o investimento na economia? A gente já viu nas aulas do capítulo 11 e 12 que quem define o investimento na economia, por um lado, é essa tal eficiência marginal do capital, explicada nos capítulos 11 e 12, e o que explica também o investimento é essa tal taxa de juros, E a gente vai ver o que é a taxa de juros no capítulo 13 e como é que a gente define um valor da taxa de juros no capítulo 15. Então, uma consideração. Quando eu estou dizendo aqui para vocês taxa de juros, talvez já venha na cabeça a taxa do Banco Central, por exemplo, no Brasil, a taxa Selic. Mas não é dessa que eu estou conversando, nem Keynes. Keynes está falando da definição da taxa de juros de mercado. Uma taxa de juros que talvez vocês cobrem para prestar para alguém, uma taxa de juros que o banco cobra para lhe emprestar, uma taxa de juros que se define para um determinado fundo de investimento. São as taxas de juros de mercado, porque são essas que são definidas pela ação dos agentes na economia. Tudo bem? Então, essa é a lógica. Só para sintetizar, o que a gente está falando é o seguinte: o investimento funciona, depende, portanto, é função da eficiência marginal do capital e da taxa de juros, tudo bem?
Isso daqui a gente já tinha falado nas outras videoaulas, mas aqui é para sintetizar. E essa taxa de juros aqui é o que a gente começa a discutir agora. E primeiro a gente vai discutir a partir do capítulo 13, que tem a intenção de definir o que é a taxa de juros. Não qual é o patamar, como é que a gente define o patamar que ela estará, mas o que é a taxa de juros. Tá? E aí Keynes vai começar a explicação com algo que a gente no fundo já viu, tá? Que é a divisão da renda de um indivíduo em duas partes. Uma parte é o consumo e a outra parte é a poupança. A parte do consumo é definida pela propensão marginal a consumir. Tudo bem? Que também a gente discutiu entre os capítulos 8 e 9 da teoria geral. Isso daqui me define quanto da renda do indivíduo se torna consumo. Tá? E aí nós temos uma outra parte, a poupança. E a pergunta que Keynes vai lançar para poder explicar o que é a taxa de juros é a seguinte: o que é que o indivíduo faz, tá, com essa parte poupada da sua renda? Trocando em miúdos, tá, como é que o indivíduo mantém essa parte poupada da renda? A resposta para isso é, como bom economista, depende, tá? Mas depende do quê? Eis um novo conceito fundamental, tá, na obra de Keynes. Depende da preferência pela liquidez dos agentes, tá? E aí, a gente precisa, antes de explicar o que é a preferência pela liquidez, só discutir muito rapidamente essa palavrinha, liquidez, tá? O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de liquidar transações. Tudo bem? Liquidar transações é realizar transações. Logo, preferência pela liquidez, no fundo, está implicando, tá, qual é a proximidade que o indivíduo, uma pessoa, quer ter com algum ativo, com alguma coisa na economia que a permita realizar transações. Ficou difícil? Então é o seguinte: se eu, nesse exato instante, pego o dinheiro que eu tenho na minha carteira e compro, por exemplo, uma loteria, tá, um jogo de loteria, eu abri mão da minha liquidez. Eu não quero ter a moeda, que é uma coisa que me permite fazer transações o tempo todo, tá? Eu troquei por jogos da loteria. Eu fiz um investimento, estou apostando que talvez eu vá ganhar, tudo bem? Mas percebam, eu abri mão da liquidez. Por quê? Porque se eu vender o jogo da loteria, tá, para poder comprar alguma coisa com ele, quem é que vai comprar um jogo de loteria e me dar então dinheiro? Tá? Por que eu estou me referenciando à moeda, ao dinheiro? Porque liquidez é praticamente, tá, sinônimo de moeda. Então, quando eu tenho preferência absoluta pela liquidez, o que eu estou dizendo é que eu quero ter só moeda na mão. E por que moeda é liquidez? Porque imaginem vocês com reais na mão no Brasil. Vocês compram qualquer coisa que vocês quiserem, do Oiapoque, tá, ao Chuí. Tudo bem? De Tabatinga a João Pessoa. Logo, vocês liquidam toda e qualquer transação com real aqui no Brasil. O que o real tem? Liquidez máxima. Quando vocês têm preferência máxima pela liquidez, vocês querem real na mão. Quando vocês têm liquidez média, tá, preferência média pela liquidez, vocês querem outras coisas. Tá? Vocês mantêm um pouquinho de reais na mão, mas vocês permitem comprar um jogo da loteria, permitem comprar um investimento em caderneta em poupança, se permitem comprar um CDB, se permitem comprar talvez ações, tá? Se permitem comprar, quem sabe, uma loja. Tudo isso está mostrando qual é o grau de preferência pela liquidez que vocês querem. Tá? Dinheiro na mão, liquidez máxima. E do que depende a preferência pela liquidez? Tá? Ela vai depender da forma pela qual vocês, ou generalizemos, os agentes da economia, tá, esperam o futuro da economia.
Se vocês olham agora, setembro de 2020, para o futuro da economia, o que vocês querem ter? Investimentos na mão ou moeda? Se estiverem incertos com relação às ondas de contaminação da Covid, talvez quererão ter moeda na mão. Se estiverem achando que a gente está agora em setembro de 2020, ultrapassando a pandemia, talvez vocês arrisquem comprar outras coisas, tudo bem? Se vocês estão pensando no sistema financeiro, tá? A preferência pela liquidez de vocês implicará, basicamente, que vocês olharão para uma relação entre a taxa de juros hoje para o amanhã. Se vocês acham que essa taxa de juros aqui no Brasil, por exemplo, pós-fixada, subirá, vocês farão um investimento nessa taxa de juros. Se vocês acham, tá, que a taxa de juros pós-fixada em que vocês investirão diminuirá, vocês não farão esse investimento. E aí vocês mantêm moeda na mão. Então percebam, né, no fundo, o que a preferência pela liquidez indica é como vocês enxergam a economia como um todo. E se vocês estiverem mais do que meramente olhando a economia, querendo ganhar dinheiro, aplicando-o, abrindo mão da liquidez que vocês possuem, tá? Isso fará com que vocês olhem, além da economia como um todo, uma outra variável, a relação entre a taxa de juros hoje e amanhã. Mas, Fábio, por que existe essa separação? Bem, porque a gente faz um monte de coisa com dinheiro. A gente vai ver daqui a pouco no capítulo 15 algumas categorias, tá, que nos coloca na demanda por moeda para A, B ou C motivo. Tudo bem? Agora, vejamos. Independente disso, para cada uma das relações que eu farei com a moeda, para cada um dos usos que eu farei com a moeda, eu sempre estou olhando o hoje vis-à-vis o amanhã, tá? Seja nas condições gerais da economia, seja numa relação de eu investir para tentar ganhar mais dinheiro, tá? Só para sintetizar, se eu fizer um gráfico aqui para vocês que me indica, tá, o quanto de moeda eu terei em mão relacionado, vamos conceituar a preferência pela liquidez na sigla PPL, tá? Quanto maior a minha preferência pela liquidez, mais moeda em mãos eu quererei ter, tudo bem? Então a preferência pela liquidez me diz o quanto de moeda na mão eu quero ter. Se eu tenho zero preferência pela liquidez, vida louca, eu vou gastar minha moeda inteira. Se eu sou uma pessoa muito medrosa com relação ao futuro e quero fazer a maior poupança precaucionária possível, tudo quanto é moeda que eu conseguir eu vou manter nas mãos. O que é isso? É a minha preferência pela liquidez. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, isso daqui vai nos trazer agora uma relação com a abertura, tá, de mão da liquidez. Quanto mais preferência por moeda eu tenho, mais moeda eu mantenho na mão. Se eu, por alguma razão, tá, começo a abrir mão da moeda que eu tenho, e aí, tá, que não seja essa moeda levada ao consumo, porque o que a gente está falando é basicamente disso daqui, eu consumi uma parte e a outra eu poupei. E aí a pergunta que a gente está respondendo é: como a gente mantém essa poupança? Depende da preferência pela liquidez, tudo bem? Então vamos sair do consumo para agora complexificar um pouco, tudo bem? Ah, mas se eu estou com medo do futuro, eu diminuo o meu consumo e poupo mais. Sim, você faz isso, tá? Isso é uma demanda precaucionária por moeda. Mas agora, para a gente poder entender como é que a taxa de juros se define, a gente vai ter que sair desse campo do consumo e entrar no campo da análise de como a gente mantém a nossa poupança. Porque a gente quer entender o que define a taxa de juros e o que ela é. Então, se eu venho, tá, pego a minha poupança e começo a fazer investimento financeiro com essa poupança, por exemplo, o que é o investimento financeiro? É aquele que não imediatamente produz bens e serviços. O que é o investimento produtivo? É aquele que imediatamente gera bens e serviços. Investimento produtivo, um exemplo, sou eu pegar recursos e construir uma fábrica de sorvete. Eu estou empregando e estou produzindo diretamente. Investimento financeiro, o que é? Sou eu pegar recursos e comprar uma ação
emprestar para alguém, colocar num fundo de investimento, comprar um título público, isso não necessariamente se torna bens e serviços, ele não necessariamente se torna produção. Tá? Para a gente entender o que define a taxa de juros, a gente vai falar do investimento financeiro. Fábio, mas é muito confuso. Tem hora que é investimento financeiro, tem hora que é investimento produtivo. Sim, é isso mesmo, não culpa minha, é culpa da realidade, ela é assim. Tudo bem? Mas eu quero ao máximo facilitar para vocês a nossa conversa. Então agora a gente vai conversar sobre a maneira pela qual as pessoas abrem mão da liquidez. A gente só abre mão da liquidez, ou seja, a gente só investe a nossa poupança, tá? Porque a gente espera receber alguma coisa em troca. Qual é o nome desse prêmio que a gente quer receber em troca? Qual é o nome dessa retribuição que a gente quer por abrir mão da segurança que ter moeda em mãos nos oferece? Qual é o nome do retorno que nós temos quando emprestamos o nosso dinheiro a outro e isso daqui é um ato de investir para ganhar mais? O nome disso é taxa de juros. O que é a taxa de juros? É o prêmio por nós abrirmos mão da liquidez. É a recompensa, o bônus por nós não toparmos entesourarmos moeda. Logo, a taxa de juros é uma retribuição por nós enfrentarmos a incerteza relativa a quando nós abrimos mão da nossa moeda e a passamos para a economia. Essa incerteza, quando nós a enfrentamos, nós pedimos uma retribuição. O nome dessa retribuição é juro. Daí vem a taxa de juros. Tudo bem? Então essa é a definição conceitual mais geral do que é a taxa de juros, tá? Para a gente sintetizar, e daí eu vou encerrar esse vídeo para vocês descansarem se quiserem. Vejam de novo, tá? E depois eu vou retomar daqui para a gente ir para o capítulo 15 num próximo vídeo, para não ficar muito cansativo, porque eu sei que a discussão é difícil, os termos são novos, eles não são simples, mas para a gente sintetizar, o que é a taxa de juros? Tá? A taxa de juros é um prêmio, e vocês muitas vezes verão, ouvirão, perceberão, lerão as pessoas falando, tá? O prêmio que é pedido para se comprar título, por exemplo, da dívida pública brasileira, ou o prêmio sobre uma dívida privada. Isso é um prêmio porque a gente abriu mão da segurança que a moeda, ou seja, a liquidez, nos oferece. Tudo bem? Quando a gente abre mão dela, a gente recebe em troca um prêmio. Beleza? Tá? Quando a gente faz isso, quando a gente está abrindo mão da moeda, a gente está enfrentando a nossa incerteza, porque há vários riscos em se fazer um empréstimo de moeda ou um investimento com ela. Como nós veremos, a gente pode simplesmente sair também do sistema financeiro e fazer um investimento produtivo. Aí só vai mudar o nome da retribuição, não vai ser taxa de juros, vai ser lucro. Mas é isso que eu quero quando eu faço qualquer tipo de investimento. Como a gente está falando o que define a taxa de juros, vamos nos concentrar no investimento financeiro, porque é a taxa de juros que define o investimento define o emprego e o produto na teoria geral de Keynes. Eis a lógica, tudo bem? E agora pergunta, até, ou a resposta que a gente vai buscar, a pergunta que a gente vai fazer. Como é, tá, que um determinado valor de taxa de juros sobrevém? Como é que ele acontece? Por exemplo, um determinado valor de um contrato que eu fizer hoje de 4,5% ao ano, tá, para comprar uma casa. De onde vem esse número? Tá, aqui. Esse prêmio aqui surge do quê? Eis o que a gente vai falar no capítulo 15, tá, que eu vou fazer em outro vídeo, para não ficar cansativo, tá, e nem forçar demais conceitos novos que talvez vocês tenham agora pela primeira vez tido contato. Tá? Não quero fundir os neurônios de vocês. Já volto no próximo vídeo.